Paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Pastor Ricardo Nascimento, seu irmão e amigo, glórias a Deus. Estou aqui com a palavra de Deus, compartilhar seu coração, a sua mente. Estamos aqui nessa série de estudos sobre vida cristã. A gente já falou sobre vida cristã no primeiro vídeo. No segundo vídeo a gente falou sobre o plano da salvação. No terceiro vídeo a gente falou do processo da salvação. No quarto vídeo a gente falou sobre a palavra de Deus, a vida cristã e a palavra de Deus. A gente já falou sobre vida cristã e o relacionamento com Deus. E a gente já falou sobre vida cristã e a luta contra os desejos carnais. E hoje nós vamos falar sobre vida cristã e ser espiritual. Bendito seja Deus. Entenda que vida cristã e vida espiritual praticamente é a mesma coisa. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E nós precisamos cuidar dessa vida, porque senão a gente morre. Senão a gente morre. Jesus disse: vim para os meus, e os meus não me receberam. Lá em João, no capítulo 1. Mas todo aquele que me receber, crê em mim, dar-te-ei o direito de ser chamado filho de Deus. Filho não da vontade da carne, mas do Espírito. Lá em Romanos, no capítulo 8, fala que os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Bendito seja Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 em diante, fala de uma luta entre a carne e o espírito. E nos versículos posteriores, ele fala que os que são de Cristo é guiado pelo Espírito. E que quem anda no Espírito, viva também no Espírito, para a glória de Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Quando Paulo escreveu lá na igreja de Corinto, se não me falha a memória, no capítulo 2, ele fala sobre o homem natural, o homem espiritual. E ele diz que as coisas de Deus para o homem natural é loucura. É loucura. Porque as coisas de Deus não se discernem de forma natural ou racional, mas de forma espiritual. Paulo também disse que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus e a justiça de Deus e também a sabedoria de Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Ser um cristão, ter vida cristã, é viver na dimensão do Espírito. O apóstolo Paulo disse que o espiritual discerne bem tudo, mas ele mesmo não é discernido. Deus Todo-Poderoso. Para eu e você ter vida cristã, uma vida produtiva, uma vida cristã ativa, uma vida cristã de sucesso, a gente precisa ser espiritual. A gente não pode ser natural. A gente não pode ser carnal. Louvado seja Deus. O cristão, o servo de Deus, vê as coisas de Deus de forma espiritual. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele só teve sucesso
na sua trajetória como servo de Deus, porque ele viu as coisas de forma espiritual. Porque ele viu as coisas de forma espiritual. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. E se eu e você quer ter sucesso como cristão, na vida cristã, a gente tem que ser espiritual. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se eu e você for querer entender as coisas de Deus de forma natural e de forma racional, a gente acaba entrando em parafuso e a gente não vai entender nada. Por exemplo, um adolescente derrubar um gigante com a pedra. Estranho, né? De forma natural não tem como. Como é que a gente explica abrir o mar e o povo passou? Como é que a gente vai explicar que o Espírito Santo fez uma virgem ficar grávida? Como é que a gente vai explicar que um Deus santo e justo ama um pecador arrependido? Como é que a gente vai explicar de forma racional, de forma lógica, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo? Os milagres que Jesus operou? A gente só consegue explicar de forma espiritual. De forma espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ser cristão é viver na dimensão do Espírito de Deus, na dimensão do Espírito Santo. Ser um cristão é andar no Espírito de Deus e viver no Espírito de Deus. Glórias a Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele repreendeu aquela igreja, porque aquela igreja era carnal. Carnal. Tinha muito filósofo, muitas pessoas cultas, intelectual na igreja de Corinto, mas faltava pessoa espiritual. Tinha até dons espiritual, mas não eram espiritual. E Paulo repreendeu. Paulo disse: vós sois carnais. Carnais. Bendito seja Deus. Ser cristão é ser espiritual. Não é espírita, não confunda. Espírita é uma seita. Ser cristão é ser espiritual. É viver no Espírito de Deus, é andar no Espírito de Deus. É deixar o Espírito de Deus ser seu árbitro. É deixar o Espírito de Deus conduzir sua vida. É deixar o Espírito de Deus dirigir sua vida, sua mente, sua forma de pensar. É deixar o Espírito de Deus ser seu Senhor. Dirigir cada passo da vida que você leva aqui na terra. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se você quer servir a Deus de verdade, se você quer ser um cristão de verdade, não estou falando alguém que vai na igreja, alguém que só carrega a Bíblia, alguém que tem uma carteirinha, alguém que bate o ponto na igreja. Eu estou falando um cristão genuíno, de verdade. Se eu e você quer ser um cristão genuíno e de verdade, nós precisamos ser espiritual. Ver de forma espiritual, pensar de forma espiritual, falar de forma espiritual. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é quando vai estudar a Bíblia, quando vai ler a Bíblia, e ele quer pegar um texto ali ao pé da letra e corre um sério risco de cometer erros gravíssimos, porque a Bíblia fala que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Lá no livro do profeta Zacarias, o Senhor disse: nem por força, nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia também fala lá na carta de Tiago, no capítulo 2, que o corpo sem espírito está morto. A igreja de Jesus Cristo, os cristãos,
eles são conduzidos, dirigidos pelo Espírito de Deus. Lembre-se, ser cristão é uma vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Está em João 10:10. E se a gente quer ter essa vida cristã, precisamos ser espiritual. Que Deus te abençoe e te dê vitória.